Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, comunidade Avenice. Bom dia. Como Tatá nos dizia, nós vivemos um tempo onde a imagem que a nossa sociedade, de um modo geral, possui a respeito do ser humano é uma imagem um tanto quanto distorcida. E aqui é importante pontuar que toda distorção é, no fundo, uma consequência do pecado. O pecado obscurece a inteligência do ser humano. Posto isso, precisamos afirmar também que o ser humano mergulhado no pecado, o indivíduo mergulhado no pecado, por vezes se associa, se relaciona com outros indivíduos mergulhados no pecado. Pessoas com a inteligência obscurecida se relacionam com outras pessoas de inteligência obscurecida. Esse encontro, essa associação, acaba gerando um estilo de vida, um jeito de viver, ou como queiram, uma cultura, a cultura do pecado. De tal modo que nós podemos afirmar que nos dias de hoje, nos dias em que nós vivemos, o modo da sociedade compreender aquilo que é o homem, aquilo que é a mulher, aquilo que é a sexualidade, o modo de se enxergar tudo isso, não é pautado mais pela verdade revelada, pela palavra de Deus, por aquilo que Deus nos diz. Mas na grande maioria das vezes a ideia que se tem a respeito do ser humano é uma ideia pautada na cultura do pecado. Por isso, nesse momento inicial de formação, eu quero trazer alguns elementos dessa nossa cultura vigente. Vamos lá. O advento do século XX, sobretudo a sua metade, traz consigo a famosa revolução sexual, que contém também a tão famosa ideologia de gênero. Surge então nesse período no meio da sociedade uma série de ideias, por isso ideologias, uma série de pensamentos que acabam por afirmar que a nossa identidade sexual deriva mais de uma construção social do que de um dado biológico. Aqui se fundamenta a ideologia de gênero. O fato de que a nossa identidade sexual deriva mais de uma construção social do que de um dado biológico. Aos poucos, esse tipo de ideia vai se desenvolvendo, vai se disseminando, e nós vamos encontrar alguns outros desdobramentos, como a negação da masculinidade e da feminilidade como um dom original. A negação da masculinidade e da feminilidade como um dom original. Mais ainda, a ideologia de gênero traz consigo o fato de que o que importa para as relações dos seres humanos é tão somente o afeto, aquilo que eu sinto, as paixões. Mais ainda, a ideologia de gênero vai acabar afirmando que para se estabelecer uma família, não é mais necessário levar em conta a diferença sexual, homem e mulher, a reciprocidade. Não é mais necessário levar em conta a questão da procriação. É possível criar família, efetivar família, sem esses elementos que até um tempo eram extremamente fundamentais para a sociedade. A ideologia de gênero, então, ela vai avançando, e nós chegamos, por exemplo, na década de 90, aonde nós vamos observar que agora a ideologia de gênero começa a afirmar para nós que cada ser humano, ele deve autodeterminar o modo como ele vai vivenciar a sua sexualidade.
E nós vamos chegando então no ápice da ideologia de gênero que nós temos hoje, onde existe uma completa separação entre as expressões sexo e gênero. Até então, essas duas expressões eram para nós, na nossa linguagem, sinônimos. Expressões completamente entrelaçadas. Mas a ideologia de gênero propõe uma ruptura entre essas expressões. Vamos entendê-las. A expressão sexo começa a ser utilizada para definir a nossa pertença a uma das duas características biológicas, a um dos dois fatores biológicos, homem ou mulher, masculino, feminino. Já a expressão gênero, por sua vez, começa a ser utilizada para designar o modo como cada pessoa vivencia a sua sexualidade. Por exemplo, nasce uma pessoinha e toda a sua característica biológica é uma característica do sexo masculino. O seu órgão sexual é masculino, o seu físico, a sua psique, o seu DNA, cromossomos, é um homem. Contudo, a ideologia de gênero vai dizer que esse homem biológico, ele pode se assumir como algo diferente de um homem. Qualquer outra coisa que não seja homem. Mais ainda, a ideologia de gênero vai dizer ainda para nós que o gênero tem prioridade sobre o sexo. E isso é muito curioso. Isso é muito curioso porque quando nós olhamos para a nossa linguagem, nós vamos perceber que gênero e sexo são coisas extremamente ligadas. Pense comigo, a expressão gênero tem como radical a expressão gen. Essa expressão ela é radical de outras tantas palavras na nossa língua, como por exemplo, Gênesis, genealogia, generosidade. E essa expressão gen significa produzir ou dar à luz. De tal modo que gênero significa o modo como cada indivíduo é designado para gerar uma nova vida. Gênero é isso, o modo como cada pessoa é designada para gerar a vida. E como é que o ser humano é designado para a vida, para dar a vida? Ou como homem, ou como mulher. Perceba com isso que, segundo a nossa linguagem, gênero e sexo estão completamente entrelaçados. Com isso eu quero que todos nós percebamos que a revolução sexual, a ideologia de gênero, para promover as suas mudanças, propõe inclusive uma perversão da nossa linguagem. Estamos vivendo um momento onde até mesmo a linguagem está sendo modificada para que as ideias sejam estabelecidas no meio da sociedade. Tudo isso que eu estou trazendo, nós também devemos associar com a famosa erotização. Desde os anos 50, década de 50, até os dias de hoje, cada vez mais a nossa sociedade passa por um intenso processo de erotização. A cada dia que passa, a nossa sociedade é mais pornográfica. Isso é óbvio, é muito fácil de ser observado. Basta olhar os programas que nós temos hoje, os vídeos que são produzidos, as séries que são assistidas, os outdoors, as roupas que a moda propõe. É muito claro, é muito evidente que cada dia que passa a nossa sociedade é mais erotizada, mais pornográfica. Essa é a realidade que nos acerca. Em relação ao sexo, a cultura vigente nos diz
que tudo é permitido. Desde que eu sinta, tudo é permitido. E cada vez mais nós vemos mais aberrações em relação a isso. Essa é a realidade que nos acerca. E muitas vezes essa realidade cultural presente na sociedade vai penetrando também no meio da igreja, no meio da religiosidade. Por outro lado, muitas vezes, dentro do ambiente religioso, dentro do ambiente de fé, as pessoas querem ficar tão vedadas com essa questão cultural, que as pessoas acabam caminhando para um outro extremo que também é muito perigoso, que também é, em certo sentido, um abismo. E aqui eu me refiro ao famoso puritanismo. O que seria? Assumir uma posição tão extrema em relação a essa cultura, ao ponto de começar a achar que tudo aquilo que se refere à sexualidade, a sexo, é pecado, é algo ruim, é algo que não deve ser vivido, é algo que não deve ser falado, que não deve ser refletido, e as pessoas buscam fugir dessa realidade. Ou seja, muitas vezes o indivíduo dentro da igreja se encontra diante de duas opções. A primeira opção é como se ele fosse obrigado a comer fast food todos os dias, em todos os momentos. Então eu como fast food no café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta, no chazinho antes de dormir. A outra opção seria não comer nada, ficar com fome. Resultado: ou a pessoa morre intoxicada com o sódio, com a gordura do fast food, ou ela morre por falta de alimento. Muitas vezes dentro da igreja nós estamos diante dessa situação. E diante desse momento difícil, onde alguns tendem ou a abraçar a cultura porque preferem ficar intoxicados do que morrer de fome, ou diante dessa situação onde alguns pequenos grupos preferem ficar morrendo de fome, Deus deu à nossa sociedade nesses tempos um santo, um homem extraordinário, que é, em certo sentido, a resposta de Deus para esse tempo. Um santo que vai trazer luz para toda essa problemática. E aqui eu me refiro ao grande Karol Wojtyła, o nosso amado São João Paulo II. E é muito curioso como Deus faz as coisas. Porque Karol Wojtyła, ele era bispo cardeal lá na Polônia, em Cracóvia, quando morreu o Papa Paulo VI. Então ele foi convocado para Roma para eleger o novo Papa, para o conclave. Quando ele chega em Roma, ele levou consigo uma papelada extensa. Era um trabalho que ele estava desenvolvendo já há alguns anos, intitulado Teologia do Corpo. Ele levou esse material consigo porque ele queria, nas horas vagas, adiantar e terminar logo aquele trabalho. Muito bem, o conclave daquele ano acabou elegendo João Paulo I como Papa. Karol Wojtyła retorna para a Polônia. E dentro de poucos dias, ele completa todo o seu trabalho. Mas, misteriosamente, o papado de João Paulo I durou apenas 33 dias. Resultado: Karol Wojtyła sai da Polônia e vai de novo para Roma para um novo conclave. Só que de lá ele nunca mais saiu, porque lá ele foi eleito o novo Papa. É muito curioso como Deus faz as coisas. É como se Deus olhasse para João Paulo I e dissesse: ele cumpriu o seu trabalho. É como se Deus olhasse para Karol Wojtyła e dissesse: esse trabalho que eu inspirei o meu filho vai salvar muitas pessoas no dia de hoje.
Eu estou só esperando ele terminar o trabalho, então eu coloco ele na cadeira de Pedro para que a igreja seja catequizada com esse trabalho. Foi exatamente isso que aconteceu. O primeiro trabalho formativo de São João Paulo II, do seu pontificado, é justamente a teologia do corpo. Ele diluiu todo o seu trabalho em 129 catequeses. Durante 129 quartas-feiras, ele pregou, ele ensinou a teologia do corpo. E no meio de tudo isso, ele ainda foi baleado. Mas ele ainda insistiu com a bendita da teologia do corpo, com a qual ele quer trazer a nós uma visão clara, segundo a Sagrada Escritura, a respeito daquilo que é o ser humano, homem e mulher, a respeito da sexualidade, a respeito do sentido da vida. Perceba então que a teologia do corpo é para nós uma espécie de resposta à revolução sexual. Sem sombra de dúvidas, uma grande resposta para a revolução sexual que tem batido em nossas portas. A formação nossa a partir de agora se fundamenta exatamente nisso. A base desta formação é inteiramente a teologia do corpo de São João Paulo II. Então vamos lá. Leandro, o que é exatamente uma teologia do corpo? A palavra teologia, theos, em grego, Deus, estudo a respeito de Deus. Estudo de Deus. Então, como assim um estudo de Deus do corpo? Parece uma coisa meio estranha, mas vamos a um exemplo que vai clarear bem a situação. Imagine que uma mulher não esteja enxergando muito bem, então ela visita o médico, ela vai no oftalmologista, e após realizar um exame clínico, um médico analisa os seus olhos e vai dizer: minha filha, você tem 4, 5 graus de miopia, precisa urgentemente de óculos. Essa mesma mulher chega na sua casa mais tarde, e agora quem olha nos seus olhos não é o médico, mas o seu esposo, o seu amado. E quando o seu esposo olha nos olhos dela, ele não quer dizer: puxa, é verdade, eu estou vendo aí 4 graus de miopia, não. Ele olha nos olhos dela para enxergar nos olhos dela algo muito mais profundo. Olha nos olhos para enxergar a alma dela. É exatamente essa a proposta de São João Paulo II. Olharmos para o corpo do ser humano para enxergar nele uma realidade muito mais profunda. Uma realidade teológica. Olharmos para os nossos corpos para enxergar neles o centro do cristianismo. O centro de todas as coisas. E qual é o centro do cristianismo? Jesus Cristo. A palavra nos revela que Jesus é o Verbo que se fez carne. O Verbo que se fez carne. É daqui que João Paulo II extrai a tese central da teologia do corpo. Da realidade de que o Verbo se fez carne. Assim ele nos ensina então que o corpo, e somente ele, é capaz de tornar para nós visível aquilo que é invisível, o mundo espiritual e aquilo que é divino. O corpo faz isso, ele torna visível para nós a realidade espiritual, torna visível para nós o divino. Aqueles que viam Jesus, viam a Deus. O corpo foi criado para transferir para a realidade do mundo um mistério oculto desde toda a eternidade e assim ser deste mistério um sinal.
Aqui está o centro da teologia do corpo. Essa é a tese central. O corpo é um sinal visível do mistério de Deus. O corpo é um sinal visível do mistério de Deus. Para o seu irmão gravar bem, diga isso para ele: o seu corpo é um sinal do mistério de Deus. João Paulo está nos ensinando que o corpo ele não é apenas biológico, mas ele é também teológico. Ele nos fala a respeito de Deus, ele nos aponta para Deus. Mas de que forma exatamente o corpo fala a respeito de Deus? O corpo fala a respeito de Deus principalmente por meio do mistério da diferença sexual, homem e mulher, mas que segundo a Sagrada Escritura são chamados os dois a se tornarem uma só carne. A diferença sexual e o matrimônio falam diretamente a respeito de Deus. Isso significa, irmãos, que o sexo não pode se referir apenas ao sexo de um modo isolado. Compreender tudo que envolve o sexo é compreender o sentido dos corpos, é compreender o sentido do ser homem, o sentido do ser mulher, é compreender o sentido da vida e é, em certo sentido, compreender o mistério de Deus. O que João Paulo II está nos propondo com a teologia do corpo é a redescoberta do significado da vida. Se nessa cultura a humanidade tem perdido o significado, o sentido da vida, a teologia do corpo propõe a cada um de nós uma redescoberta do sentido da vida. E qual é o sentido da vida? Qual é o maior mandamento? O novo mandamento? Amar o outro como Jesus nos amou. Eis que eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse o Senhor. Este é o sentido da vida. Nós somos felizes, nós somos realizados, nós somos completos neste mundo quando nós amamos como Jesus nos amou. E essa realidade do sentido da vida, de algum modo, Deus imprimiu também nos nossos corpos, na diferenciação entre homem e mulher, e também na união dos dois em uma só carne. Desse modo, João Paulo II está nos ensinando que tudo que existe no mundo, em certo sentido, é um sinal que aponta para Deus. Mas um dos melhores sinais, um dos mais perfeitos sinais que nos apontam para Deus é a realidade do corpo, na sua dimensão masculina e feminina, na unidade entre os dois. Nós devemos então fazer como os reis magos. Os reis magos, eles tiveram a coragem de seguir o caminho da estrela. E aquela estrela foi um sinal que os conduziu até Jesus. A proposta de João Paulo II é a seguinte: tenham a coragem de olhar para o corpo a partir do projeto de Deus, e vocês verão nele um grande sinal que aponta diretamente para Jesus e para todo o sentido da vida. Tudo isso que nós vimos até aqui, que é a essência da teologia do corpo, São João Paulo II desenvolveu a partir de um diálogo entre Jesus e os fariseus. Nós vamos então fazer uma lenta caminhada junto com João Paulo II para perceber como é que ele chegou nessas conclusões. Vamos lá para o diálogo de Jesus com os fariseus então.
Abre a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, versículo 1. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 1. Depois que concluiu essas palavras, Jesus deixou a Galileia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Grandes multidões o acompanhavam e ele realizava curas ali. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para pô-lo à prova, perguntaram: é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram: como então Moisés mandou dar documento de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu repudiar a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo, quem repudiar sua mulher, fora o caso de união ilícita, e se casa com outra, comete adultério. O evangelista Mateus está narrando para nós que Jesus estava na região da Galileia e ele desceu para a região da Judéia, a região que fica a cidade santa de Jerusalém. E ao chegar naquela região, acompanhado por uma multidão, Jesus se depara com alguns fariseus. E esses fariseus armaram uma armadilha, uma cilada para Jesus, uma armadilha lógica. A essência dessa armadilha lógica contém a questão da relação homem e mulher, a questão matrimonial, que, claro, envolve também a questão sexual. Apenas abrindo um parênteses aqui, que vale muito a pena, trazendo São João Crisóstomo para a nossa conversa. São João Crisóstomo, ao comentar este episódio, ele diz assim: quando uma pessoa vai muitas vezes ao médico, às vezes ela se torna até amiga do médico. E quando a gente percebe que a pessoa ficou amiga do médico, isso é muito claro. Ela é tão amiga do médico porque ela está doente. Ela sempre vai no médico, é amiga dele porque está doente. E aí ele vai fazer a seguinte comparação: da mesma forma, aquele que fica insistindo com a separação do homem e da mulher, aquele que fica insistindo com o repúdio, com o divórcio, esse tipo de coisa, é porque está doente, tomado por prazeres desordenados. Ele diz, tomado pela lascívia. Ou seja, isso se dá porque aquele que vive a castidade matrimonial é uma pessoa completamente satisfeita com a sua vocação. E não precisa ficar reclamando das coisas, só reclama aquele que está doente. Interessante trazer essa realidade para os nossos dias. Se a humanidade tem tanto insistido em separar o homem da mulher, é um sinal evidente
de que a nossa sociedade está doente. Fechando parênteses, continuando a questão da armadilha aqui. A pergunta que os fariseus fazem para Jesus é a seguinte: é permitido, por qualquer motivo, um homem rejeitar a sua mulher? Segundo a lógica humana dos fariseus, daqueles homens maldosos, Jesus ele tinha 3 possibilidades de resposta: sim, não ou simplesmente o silêncio. Jesus, em primeiro lugar, poderia dizer: sim, é lícito por qualquer motivo o homem repudiar a sua mulher. Se Jesus respondesse isso, logo eles iam acusá-lo dizendo: como pode? O profeta, o pregador da pureza, ensinando coisas impuras. Se Jesus respondesse não, a segunda opção, não, por nenhum motivo é lícito o homem repudiar a sua mulher, então eles iriam acusar Jesus dizendo: Jesus é contra Moisés, o amigo de Deus, e consequentemente contra o próprio Deus, porque em um dado motivo, diz a Sagrada Escritura, Moisés permitiu dar cartas de divórcio. A terceira e última opção para Jesus seria a de se sentir encurralado e se acovardar, silenciar. E se ele ficasse em silêncio, eles apontariam: vejam, ele não é um profeta, porque um profeta nunca é covarde. Que situaçãozinha, hein, irmãos? Se fosse eu e você diante dessa circunstância, o que nós responderíamos? Talvez a melhor opção lógica seria a de silenciar, mas não no sentido de acovardar, no sentido de ignorar aqueles homens. Afinal de contas, Jesus mesmo ensinou: não jogueis pérolas aos porcos. Aqueles fariseus eram imundos, o coração deles estava imundo pelo pecado. Não era certo atirar as coisas santas aos cães, nem dar pérolas aos porcos. Mas não se esqueça que Jesus não estava ali só com os fariseus. Havia uma multidão ao seu redor, os discípulos, os apóstolos. Ou seja, existe um povo de coração duro, e tudo aquilo que Jesus falar não vai atingir o seu coração, porque o coração está muito duro, eles não querem a verdade. Mas existe ao lado de Jesus uma multidão de pessoas que estão buscando a verdade. E Jesus então se importa e muito com essas pessoas. Jesus ele quer fazer uma catequese para todos aqueles que têm o coração aberto para a verdade. E como é que Jesus agiu então? A primeira coisa que Jesus faz é não se sentir encurralado. Jesus ele vira o feitiço contra o feiticeiro, porque eles questionam Jesus, mas Jesus é Deus, e Deus não pode ser questionado pelos homens. No fundo, é Deus quem nos questiona. Lembremos quando Adão e Eva pecaram pela primeira vez, e Deus disse: onde estás? E depois Deus questiona de novo: acaso comestes o fruto proibido? É Deus quem nos questiona. E é exatamente assim que age Jesus. Ele não se sente encurralado, e ele então vira o feitiço contra o feiticeiro. Ele começa a questionar os fariseus, e também questionar a cada um daqueles que estão ali. Jesus faz a seguinte pergunta: nunca lestes o que o Criador fez desde o princípio? Comunidade Revenice, por acaso nós não estamos lendo aquilo que o Senhor fez desde o princípio? Será que nós não conhecemos a Sagrada Escritura para termos tantas dúvidas ainda? E perceba que logo após este questionamento, Jesus ele vai citar por 2 vezes a palavra princípio. No princípio.
para fazer a sua catequese, para revelar a verdade de Deus, Jesus repete 2 vezes a expressão no princípio. Ele quer fazer uma catequese com o livro do princípio, o livro de Gênesis, que narra o projeto original de Deus. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 2. Tanto que a primeira expressão que Jesus cita de modo resumido é uma expressão que está no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 27. Vamos ler essa expressão de modo completo aí? Gênesis 1, 27. E Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Logo em seguida, Jesus ele associa esse trecho ao capítulo 2 de Gênesis, mostrando para nós que existe uma grande unidade entre aquilo que é revelado para nós nos 2 primeiros capítulos da Sagrada Escritura. Mas de um modo específico, ele traz uma citação do capítulo 2, versículo 24. Avança para mim aí, capítulo 2, versículo 24. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Apoiado nesses textos bíblicos, Jesus traz uma clara conclusão. Jesus diz assim, você pode acompanhar aí, finalzinho do texto de Mateus. De modo que eles já não são 2, mas uma só carne. Portanto, olha a conclusão, o que Deus uniu, o homem não separe. Jesus traz uma catequese muito clara a respeito da unidade e a indissolubilidade. Homem e mulheres foram feitos no projeto de Deus para viverem unidos, união entre os dois. E os dois que estão unidos sobre a bênção de Deus num matrimônio, o matrimônio foi feito para não se esgotar, indissolubilidade. É muito claro aquilo que Jesus está ensinando. E diante dessa situação, o Evangelho de Mateus nos diz que as pessoas que ouviram Jesus perguntaram, mas e aí, como é que fica Moisés no meio disso? Porque Moisés deixou que dessem cartas de divórcio, e como é que a gente vai entender essa situação? Aí Jesus também ensina que Moisés fez isso por causa da dureza do coração do homem. Ou seja, aquilo que faz o homem e a mulher se separarem, se divorciarem, não se relacionarem bem, o que estabelece o conflito no meio do ser humano é a dureza de coração, que tem o nome pecado. O pecado torna o nosso coração duro. É como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês acham normal esse tipo de conflito que nós estamos assistindo de camarote? Todo o sofrimento que existe no meio da sociedade, toda a desordem naquilo que se refere à relação do homem com a mulher, isso não é normal. Jesus está deixando isso muito claro. Existe algo muito errado, e o que está errado não é a natureza do ser humano, porque aquilo que Deus fez é bom. O erro advém do pecado.
O problema está no pecado que corrói o coração do ser humano. Deixa eu trazer um exemplo aqui para tentar clarear tudo isso. Vamos imaginar que acontecesse uma tragédia. Caiu outro meteoro no nosso planeta e só sobrou o pessoal que está nessa sala aqui. Acabou tudo. Sobrou aí alguns animais, alguns vegetais, mas o resto da população, extinção. Só sobrou o pessoal da Javenice que está nessa sala aqui. Até o João que está na cozinha, se foi. Acabou tudo. Gente, nós estamos lascados na hora do almoço, na hora da janta. Nós vamos ter que sair para caçar algum bichinho que sobrou aí, comer alguma coisa. Se não tiver ninguém aqui com habilidades de escoteiro, nós perdemos até o domínio sobre o fogo. Resultado, se a gente caçar um bichinho, a gente vai ter que comer carne crua, comer uns vegetais. Olha que vida miserável. E aí a gente vai arrastando a vida com a barriga desse jeito, comendo carne crua, caçando bichinho e comendo carne crua, peixe cru. Resultado, depois de um tempo, vem um homem que não morreu no meio dessa extinção e se encontra com esse grupo. E esse homem diz assim: o quê? Vocês estão comendo desse jeito? Ah, não. De onde eu venho, nós ainda fazemos churrasco. Comemos uma carne maravilhosa. Eu tenho domínio sobre o fogo e eu quero ensinar vocês a dominar o fogo de novo e a comer do jeito certo. Então perceba que quando Jesus ele insiste em falar do princípio, o que ele está fazendo é isso. Eu conheço o jeito certo de viver. A palavra dele para nós é uma palavra de esperança, é uma palavra de redenção. Ele está dizendo isso porque ele quer reconduzir o ser humano ao projeto original de Deus. Chega de comer carne crua, vamos fazer um churrasco. Em certo sentido é isso que Jesus está nos dizendo. Nós precisamos urgentemente conhecer o projeto original de Deus, nos abrir à graça do Senhor e viver o projeto original que Jesus veio nos mostrar. A questão é, como é que eu e você vamos viver o projeto original, se Adão e Eva não estão aqui para a gente vê-los? Se eles não gravaram um vídeo de como eram os primeiros dias no paraíso, um Big Brother daquele tempo. Então como é que a gente faz para saber como é que vivia o ser humano antes do pecado? Aqui entra a grande sacada de São João Paulo II. Ele vai nos ensinar que existe dentro de nós um eco do princípio. O pecado tocou o ser humano, mas não destruiu por completo a natureza do ser humano. Existe ainda dentro de nós um eco. Está ecoando ainda dentro de nós o projeto original de Deus. E nós devemos perceber isso na prática da nossa vida e unir esse eco que existe dentro de nós com a palavra revelada, e então nós descobrimos como é que o ser humano vivia no princípio. São João Paulo II fala a respeito de 3 grandes ecos do princípio que existem dentro de nós. Nós vamos concluir a formação com esses 3 ecos. O primeiro é a solidão original. A solidão original. Quantas vezes você já se sentiu sozinho, triste, abandonado, sem vontade de cantar uma bela canção? Quantas vezes você não olhou para uma pessoa e viu ela trancada num quarto, sem querer conversar com ninguém, e você mesmo dizia: isso aqui não está certo, isso aqui não está legal. Olha um eco da solidão original que a gente continua experimentando. Só que nós precisamos unir isso àquilo que diz a Sagrada Escritura. Então olha comigo o capítulo 2 de Gênesis, versículo 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só.
Vou providenciar um auxílio que lhe corresponda. O significado literal dessa passagem é muito óbvio. Deus está dizendo, não é bom que o homem viva sozinho e que uma mulher também não viva sozinha. Isso é muito claro. Mas por trás disso, São João Paulo II ensina que existe um significado ainda mais profundo. Porque a língua original do texto bíblico aqui em Gênesis é o hebraico. E a expressão que nós acabamos de ler aqui no capítulo 2, neste versículo, que faz referência a homem, que é traduzido como homem, é a expressão Adam, em hebraico. E aqui deve ser entendido, segundo São João Paulo II, no sentido genérico da palavra, no sentido de humanidade. Humanidade. Somente nos versículos 21 e 22 é que nós vamos encontrar as expressões homem e mulher no sentido de macho e fêmea. Quando Deus colocou Adam num sono e tirou do seu lado a mulher e fez a mulher, aí o texto nos apresenta a expressão em hebraica Isha, I-S-S-A. Mulher no sentido feminino, fêmea. E o homem aparece a partir de então no sentido de macho. Aqui está o detalhe então. Quando o Senhor diz não é bom que o homem esteja só, Ele está dizendo num sentido genérico. Não é bom que a humanidade fique só. Não é bom que nenhum ser humano fique só. E por que o ser humano não deve ficar só? Porque o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse é o motivo. O ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E o Senhor Deus quis que o ser humano fizesse uma experiência muito clara que o conduzisse ao conhecimento dessa realidade. Aqui nós vamos nos recordar que Deus colocou o ser humano para trabalhar, para dar nome aos animais. O nome na Sagrada Escritura não é um rótulo qualquer, significa a identidade de um ser. Dar nome, então, é o trabalho de observar os animais, as espécies todas, e captar o significado, a substância, a essência daquilo, e chamar os animais a partir da substância, a essência. Um verdadeiro trabalho científico, a famosa taxonomia, chamar a partir da essência das coisas. Quando o homem, Adão, realizou esse trabalho, olhando para os corpos dos animais e observando a essência das coisas, logo ele pôde perceber: eu vejo uma multidão de animais, mas nenhum se corresponde a mim. Nada é como eu. Nenhum dos seres visíveis é como o homem, a imagem e a semelhança de Deus. E a palavra que resume essa grande diferença é a palavra pessoa. A palavra pessoa. O ser humano é uma pessoa. Os animais não são pessoas. Tem gente sem juízo por aí que ainda insiste em chamar bichinho de filhinho. Já é uma tragédia. Mas a gente nunca vê alguém chamando um cachorrinho de pessoa. Os animais não são pessoas. E qual é a grande diferença? Uma pessoa é um ser essencialmente dotado de liberdade. Liberdade. O ser humano possui a potência da inteligência, a capacidade de conhecer a verdade, aquilo que é bom, aquilo que é belo. Mas o ser humano também possui a vontade. Uma vez que a inteligência mostra aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro,
entra em cena a vontade, que o inclina na direção daquilo que a inteligência percebeu como sendo bom, belo e verdadeiro. Aqui está o dom da liberdade que Deus nos deu. Então perceba isso. Assim como os animais, nós também fomos feitos do pó da terra. Ou seja, os animais têm uma vida completamente ligada à matéria. Os animais são seres materiais, mas o ser humano não é só pó da terra. Para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos pessoa, imagem e semelhança de Deus, o Senhor soprou um fôlego de vida. E ao soprar em nós um fôlego de vida, deu a nós uma dimensão espiritual. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos fez pessoa. Uma pessoa pode escolher aquilo que ela quer fazer com o seu corpo. Um animal não pode. É uma diferença absurda. Leandro, mas por que Deus deu a liberdade para nós? Porque o sentido da vida, nós já vimos, é amar, como Jesus amou. Nós existimos para o amor, e o amor só pode ser vivido em liberdade. Só existe amor onde há liberdade. Só existe relacionamento de amor quando duas liberdades se encontram. Assim nós nos deparamos com a vocação primeira do ser humano. A vocação primeira do ser humano, que é revelada ao longo de toda a Sagrada Escritura, é a bendita da aliança com o Criador. Nós fomos criados para sermos amados por Deus e para, na nossa liberdade, responder ao amor de Deus. E quando o Senhor Deus faz o homem e a mulher, aí está descoberta da sua segunda grande vocação, ou a sua dupla vocação. Primeiro, relacionamento de amor com Deus, e segundo, relacionamento de amor com o próximo. E a mulher, sim, a mulher corresponde ao homem, porque assim como ele, ela é uma pessoa, ela é uma liberdade para amar. Perceba então que esse eco da solidão original nos revela o conhecimento a respeito da personalidade e, consequentemente, da liberdade. Esse eco que está dentro de mim e você aponta para isso. Eu sou uma pessoa. Eu sou livre para amar. Fechando esse ponto, se Deus nos fez livres, também é preciso pontuar que existe a possibilidade de usarmos da nossa liberdade para não viver um relacionamento de amor, tanto com o Criador como em relação ao próximo. É o pecado. Nós somos livres também para fazer, em certo sentido, aquilo que a gente conseguir com os nossos corpos. É verdade. Mas atenção, nós não somos livres para determinar se aquilo que nós fazemos com os nossos corpos é bom ou mal. Essa é a questão. Quando Adão chegou ali, a árvore que leva ao pecado, a árvore do pecado, a árvore do conhecimento do bem e do mal, já estava ali. Ele era livre para comer ou não, isso é um fato. Mas ele não é livre para decidir se ao comer o fruto do mal, isso lhe fará bem ou não. Isso lhe foi dado. Da mesma forma, nós podemos fazer o que quiser com os nossos corpos, mas nós não podemos determinar se aquilo que nós fazemos nos realiza ou não, e isso já nos foi dado. O nosso corpo é realizado, nós nos realizamos nele, quando ele é colocado diante do mistério da aliança, relacionamento de amor com Deus e com o outro. Isso é um dom original. Diz para quem está do seu lado, cuidado com a solidão original.
segundo eco do princípio é a unidade original. Isso ecoa dentro de nós. E aqui nós podemos imaginar a felicidade de Adão quando ele se encontrou com Eva, com a mulher. Olha o texto, Gênesis 2, versículo 22. Gênesis 2, versículo 22. E do lado que tomara do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: desta vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher. Ela foi tirada do homem. Note o enfoque que o texto bíblico dá no corpo. Adão olha para aquela mulher e diz: agora sim, Senhor, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Sabe o que está acontecendo? O homem olha para o corpo da mulher e é capaz de enxergar algo mais profundo. Ele vê a diferença física que existe entre os dois. A mulher é diferente fisicamente. Ele com certeza logo percebeu que a questão psicológica é diferente. Um é mais razão, o outro é mais emoção. Existe muita diferença. Mas ele conseguiu enxergar no corpo a grande realidade. Ela é como eu, uma pessoa. Eva é como eu, uma liberdade para amar. Por isso ela me corresponde. Existem sim diferenças entre nós, mas nós dois somos pessoas. E ao enxergar isso, Adão foi conduzido por Deus para o centro do sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Amar a Deus e amar o próximo. E a expressão seguinte vai nos dizer que o homem ele deixa pai e mãe, ele deixa as suas coisas para se unir à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Os dois se tornarão uma só carne. Essa experiência de unidade com o Criador e a experiência do homem com a mulher, a experiência com o próximo, tira o ser humano da sua solidão original e o insere verdadeiramente na realização, na felicidade. E faz parte da realização do ser humano, quero que você esteja atento a isso, faz parte dessa realização do ser humano a união sexual entre homem e mulher. Perceba isso. Embora a cópula dos animais, a relação dos animais, tenha alguma semelhança biológica com a nossa, é extremamente diferente. E qual é a diferença? O animal não é livre, não é uma pessoa. Ele se relaciona instintivamente. A natureza o obriga a relacionar. Quando chega o tempo do cio, os animais são obrigados a se relacionar quando chega o tempo do acasalamento. O ser humano, não. O ser humano, ele vive inclusive a dimensão sexual no campo do amor, no campo da liberdade, para ser de fato imagem e semelhança de Deus. Com isso, note que belíssimo. No projeto de Deus, Eros e Ágape são uma só coisa. O amor de paixão e de sentimento, aquele fogo que existe dentro de nós, se une com o amor ágape, o amor de doação, um amor de entrega. Eu sei que eu quero me entregar, eu conheço o projeto e eu me entrego livremente. Amor ágape. No projeto de Deus, Eros e Ágape se unem, se fundem. E isso só é possível dentro do casamento, no matrimônio. Às vezes a gente não sabe explicar para as pessoas por que o sexo
É só dentro do matrimônio, mas aqui está muito claro, porque só aqui vivemos o dom de ser pessoas livres para amar. Só aqui é possível unir eros e ágape. Com isso, irmãos, perceba que o sexo, ele é uma grande seta, quando vivido no matrimônio, que aponta diretamente para Deus. Como assim? Jesus não nos revelou que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Que existe uma primeira pessoa da Santíssima Trindade, que é diferente da segunda pessoa da Santíssima Trindade. São distintas. A primeira é o Pai, a segunda é o Filho. Mas os dois vivem um só. É uma só vida, porque estão perfeitamente unidos em amor, que é o Espírito Santo. Agora, o sexo dentro do matrimônio é uma seta que aponta para isso, porque nós temos uma pessoa, um homem, que é diferente da segunda pessoa, que é a mulher. Mas os dois se unem por amor, em amor, sob a bênção de Deus, que é o Espírito Santo. E quando isso acontece, eles são uma só carne. Por favor, eu não estou dizendo que Deus é um ser sexuado, que Deus é homem, nada disso. Deus é espírito, diz a palavra. Mas a questão sexual no matrimônio é uma grande seta que nos aponta para a Santíssima Trindade. Por isso, a igreja nos ensina, meus irmãos, que a cama do casal que vive um matrimônio é também um altar. Tem a dignidade do altar da Eucaristia. É grandioso o projeto de Deus. É belíssimo. Para concluir, o último ponto é o eco da nudez original. Nós vamos concluir com o versículo 25 aí do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 25. Ambos, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eles estavam nus e não se envergonhavam. João Paulo II ensina que a nudez original é chave para compreender o significado do corpo, para compreender a relação entre o homem e a mulher. Consequentemente, uma chave para se compreender o sentido da vida. E como é que nós, que já viemos ao mundo depois que Adão e Eva pecaram, nós que em certo sentido somos filhos da figueira, das roupas que tampam as nossas vergonhas, como é que nós vamos entender isso? É simples. Um exemplo prático. Imagine uma mulher que está na sua casa tomando banho, sozinha. Seu marido não está em casa, nem os seus filhos. De repente ela escuta um barulho e ela percebe que outro homem estranho está abrindo a porta do banheiro. O que essa mulher faz além de gritar? O quê? Cobrir o seu corpo. Sobretudo, cobrir as partes que diretamente apontam para a questão da sexualidade. Por que a mulher faz isso? Porque o seu corpo é uma coisa imprestável e ela tem medo que o seu corpo venha agredir aquele coitado que está entrando na casa dela? Claro que não. Ela faz isso porque o seu corpo é algo belíssimo, sagrado, algo santo, feito por Deus. Olha o eco original, sem perceber, as pessoas vivem isso. A pessoa se cobre porque ela está se protegendo de um olhar malicioso, de um olhar luxurioso. E o que é a luxúria? Senão o desejo sexual vivido fora do plano de Deus. É buscar a autossatisfação
o egoísmo, o orgulho nas questões sexuais. Buscar qualquer coisa que tenha relação com a sexualidade fora do plano, do projeto de amor de Deus. Lá no paraíso, isso não existia antes do pecado. Antes do pecado, não havia nenhum olhar luxurioso. É por isso que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Eva não tinha medo de Adão, porque sabia que havia nele uma inocência original. Sabia que ele não ia abusar dela, por isso ela não precisava ficar se protegendo o tempo todo. Não havia medo no coração de Eva, nem no coração de Adão. Não havia nenhum tipo de medo, porque o pecado não havia entrado no paraíso. Você entende? Por que é que nós precisamos usar roupas nos dias de hoje? Não é porque o corpo é mau, mas é porque ele é muito santo. Então nós cobrimos aquilo que é santo para nos proteger de olhares maliciosos que estão no mundo. Aquele que não protege o seu corpo, ele está num mundo de luxúria e está instigando os outros a viver a luxúria. Por isso nós precisamos cuidar muito bem dos nossos corpos. Não precisa as mulheres se vestir como um fantasma, que joga um lençol por cima e cobre tudo, ou como o povo se vestia lá no século da Idade Média, não. Mas se vestir bem, porque o corpo é algo sagrado. Tudo isso nos leva à conclusão deste ponto. Compreender o significado da nudez original nos leva diretamente para o famoso amor esponsal, ou seja, para o sexo dentro do matrimônio. Pense comigo, o homem ele é completo em todos os seus sistemas, exceto um, a mulher também. Ela é completa em todos os seus sistemas biológicos, exceto um. O nosso sistema reprodutor, ele só é completo quando os dois se unem. Então perceba que o homem e a mulher são destinados um ao outro, até mesmo no nível biológico. Até mesmo a questão biológica nos aponta para a questão da unidade original, que nos dá o sentido da vida: amar a Deus e amar o próximo. Eu fecho essa reflexão com uma verdade belíssima. A palavra de Deus nos ensina ainda que o amor nunca é estéril. Você lembra da carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22? Aquele que é cheio do Espírito, o Espírito produz nele o fruto do amor. Mas o fruto do amor tem várias dimensões: alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, mansidão, lealdade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Olha que maravilha! Aquele que vive uma vida no Espírito, aquele que vive o amor é frutífero, o amor não é estéril. Por isso, quando Adão e Eva se unem no amor de Deus, num matrimônio, a união entre eles não é estéril. Eles geram filhos. Então, quando um pai e uma mãe olham para o seu filho, ele pode dizer: ali está o fruto do meu amor com a minha mulher. Esse é o projeto de Deus. O amor não é estéril. Infelizmente existe esterilidade hoje, porque o pecado entrou no mundo, mas no princípio não era assim. Não era assim. Não era assim, porque esse é inclusive o primeiro mandamento: crescei-vos e multiplicai-vos. Vamos ficar de pé. São João Paulo II está descortinando para nós a beleza e o projeto de Deus, ensinando a cada um de nós a aceitar o nosso corpo, cuidar dele,
respeitar o significado de cada coisa para que sejamos realizados. Nós hoje temos a missão de viver esse projeto e, como Jesus, catequizar uma multidão que ainda está de coração aberto para a verdade. Feche os seus olhos. Eu sei que a gente escuta tudo isso e é belíssimo, mas infelizmente quando a gente sai da porta para fora, ou até na nossa própria vida, a gente vê que as coisas não são bem assim. O pecado nos corrói tanto que diante desse belíssimo projeto, às vezes a gente entra até em desespero. Por isso saiba, só existe uma única saída para o pecado que corroeu a humanidade: Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Isso significa então que se o primeiro Adão caiu num sono profundo e do seu lado o Senhor tirou a mulher, o novo Adão, Jesus, também caiu num sono profundo na cruz, e do seu lado aberto jorrou sangue e água. Do seu lado aberto nasceu a nova Eva, nasceu também a igreja. Se Eva recebeu a mensagem de um anjo mau e acatou aquela mensagem do anjo perverso e caiu no pecado, a nova Eva, Maria, recebeu a boa notícia de um santo anjo, e o fruto da salvação se fez carne no seu ventre. Se a vida de Deus morreu dentro de Adão e Eva, em Cristo a vida é concebida da nova Eva dentro de cada um de nós. Se Adão e Eva rejeitam o amor de Deus e se tornam incapazes de amar o próximo, em Cristo a igreja pode acreditar no amor de Deus e amar o próximo. Se o pecado original transmite a inimizade para com Deus e para com toda a humanidade, a salvação que jorra da cruz traz a amizade para com Deus e para com o próximo. Abre os seus olhos agora e contempla a cruz de Cristo. Nós precisamos ser banhados por esse sangue, e é exatamente esse o remédio que cura toda a humanidade. Contemplemos Jesus na cruz e tomemos a missão de conduzir a humanidade em primeiro lugar para a cruz de Cristo. É dali que jorra a nossa redenção. Vamos cantar contemplando a cruz.